Paulo diz servir, mas servir com vontade, com desejo, de coração, porque se nós servimos, mas nos sentindo obrigados, nos sentindo incomodados por aquilo que estamos realizando, nós já perdemos todo o crédito daquele serviço que estamos realizando. Se nós queremos praticar caridade, fazermos um trabalho voluntário, tem que ser com vontade, com amor, com dedicação. E ele diz, servindo de boa vontade, como ao Senhor. Nós temos que servir como se estivéssemos servindo ao Cristo. Se ele aparecesse e nos pedisse algo, nós provavelmente iríamos servir com dedicação, com muito zelo, com muita vontade. E é isso que Paulo diz. E não aos homens. Quando formos praticar um ato qualquer, vamos fazer o alimento na nossa cozinha para oferecer aos nossos familiares. Vamos costurar uma roupa, vamos no nosso ambiente de trabalho, vamos fazer uma faxina, enfim. Pequeninas como grandes realizações, nós devemos praticar como se estivéssemos servindo ao Senhor, com boa vontade, independente do que seja. Então nós nem vamos comentar a mensagem de Emmanuel, porque só a frase aqui, o versículo de Paulo, já deixa muita reflexão para as nossas vidas e para a nossa manhã de domingo. Vamos agradecer, Senhor, por esses momentos de paz, por agora, Senhor, sentirmos em nossos corações essa centelha divina pulsando, despertando sentimentos nobres, despertando desejo, Senhor, despertando a vontade de sermos trabalhadores da Tua seara. E com humildade em nossos corações, nós te pedimos, Senhor Jesus, a Tua presença entre nós, agradecendo a cada emissário do bem que aqui se encontra em nossos lares. Nós vamos dando início a mais esse Evangelho no Lar. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Como a Leila disse logo no início, né? O Evangelho no Lar, ele estabelece pontos de contato, né? Através da luz. E a luz é um farol. E sabemos que o farol, eles nos sinaliza um caminho, né? Um rumo. Aqui no início do Evangelho tem... Pode começar, que eu vou pegar o meu Evangelho, que eu esqueci e já volto, mas pode ir falando. É o capítulo 1, cujo título é Não Vim Destruir a Lei. E tem as instruções dos Espíritos, que é a nova era. E diz assim, Deus é único e Moisés é o Espírito que ele enviou em missão para torná-lo conhecido, não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. O povo hebreu foi o instrumento de que se serviu Deus para se revelar por Moisés e pelos profetas, e as vicissitudes por que passou esse povo destinavam-se a chamar a atenção geral e a fazer cair o véu que ocultava aos homens a divindade. Então, para o povo hebreu, vamos fazer referência à nacionalidade do Cristo. O Cristo era hebreu, né? Nascido entre os judeus, à época já convertido, ou melhor, fundado na nação judaica. Então ele era mais especificamente judeu. Mas a sua origem era do povo hebreu, a sua raiz genealógica, né? Tanto é que ele nasceu da linhagem de Davi. Mas então, Moisés, para aquele povo, ele foi o pioneiro na abertura dessa conexão com a divindade. Era um povo ainda nômade
as raízes deles em termos de cultura eram ainda muito incipientes, estavam vindo de uma escravidão muito longa. Então, sim, aí as instruções que ora nos são apresentadas nos esclarecem nesse sentido, porque outras religiões e outros povos também já haviam existido. Muito bem. Então, a referência que foi passada pelos espíritos superiores a Moisés, médium, foram os mandamentos que norteariam aquele povo. Então, os chamados mandamentos de Deus dados por intermédio de Moisés contêm o germe da mais ampla moral cristã. Germe quer dizer a semente. E o propósito de toda semente é o quê? É frutificar, crescer, né? Produzir frutos. Então, os mandamentos da Bíblia, isso é uma ressalva, porém, restringiam-lhe o sentido, porque, praticado em toda a sua pureza, não teria então compreendido. Isso quer dizer o seguinte: na sua natureza é na sua literalidade. Então ela estaria incompreensível. Mas nem por isso os 10 mandamentos de Deus deixavam de ser um como frontispício, ou seja, a primeira apresentação, a referência, e brilhante. De novo, o símbolo do farol, né? Qual farol destinado a clarear a estrada que a humanidade tinha que percorrer. Porque nós somos, na nossa fase primitiva, lá atrás, hoje menos. Mas ainda há alguns resquícios de primitivismo, nós, enquanto coletividade, somos deles portadores. Então, nós somos como que animais soltos e precisamos dessas referências, né? Desses faróis. E aí nós temos, então, este o caminho traçado pelos reveladores a Moisés, os caminhos que a humanidade tinha que percorrer. Assim, olha, se você quer acertar, venha por aqui. Algum comentário, Leila? Não, eu vou aproveitar, aí já prossigo um pouco mais, peço desculpas, porque eu esqueci. Gravação ao vivo, ou melhor, gravação não é ao vivo, né? Mas quando fazemos ao vivo, porque estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram, existe essas situações inusitadas. Mas, continuando o capítulo 1, eu não vim destruir a lei, que é o item 9, a era nova, que já são instruções dos espíritos, porque lembrando que Kardec selecionou trechos do Novo Testamento para comentar. Então, tem comentários de Kardec, mas também tem os comentários que vêm através dos espíritos. E essa mensagem é assinada, não sei se Roberto falou, por um espírito israelita. Essa mensagem ela foi dada por um espírito israelita, ele não se identifica, e Mulhouse, não sei se é assim que fala corretamente, mas em 1861. E nós lembramos também que nem sempre quem estiver aí nos acompanhando, a tradução é idêntica à que nós estamos aqui lendo. Por quê? De acordo com a tradução, o sentido é o mesmo, mas as palavras podem ser um pouco diferentes, só para ficar bem esclarecido. Aproveitar também, mandando um abraço para o Pedro, para a Niva, é uma alegria, um abraço para a Cristiane, a Ilzinha, que bom que vocês estão aqui conosco, participando do nosso Evangelho. Essa grande rede do bem que vai se unindo com esse propósito da transformação moral e espiritual do nosso planeta. Mas para isso é necessário primeiro a nossa própria transformação. Continuando aqui no 3º parágrafo, o espírito israelita, porque é muito interessante que é o capítulo 1, quando Jesus diz, eu não vim destruir a lei, ele vem dizendo o quê? Eu não venho destruir a lei de Moisés,
que era a primeira revelação. Então, quem vem logo como o primeiro espírito a trazer uma instrução? É um espírito que se identifica como um espírito israelita. E ele diz: a moral ensinada por Moisés era apropriada ao estado de adiantamento no qual se encontravam os povos que ela foi chamada a regenerar. E esses povos semi-selvagens, quanto ao aperfeiçoamento de sua alma, não teriam compreendido que se pode adorar a Deus de outro modo que pelos holocaustos, nem que se precisasse perdoar a um inimigo. Esse espírito vem esclarecendo. Primeiro, Moisés, quando ele traz essa mensagem que se chama o Pentateuco e Mosaico, que são os 5 primeiros livros contidos no Antigo Testamento, o primeiro a Gênese, tem Deuteronômio, Números, Êxodos, e, agora não lembro bem os 5 na sequência, mas enfim, ele traz essa primeira revelação. Isso foi cerca de 1.500 anos antes de Jesus. Na época de Jesus, já os homens ainda eram bem menos civilizados, podemos dizer dessa forma, do que atualmente, e ainda precisamos nos civilizar bastante. O que o Espírito coloca? Moisés traz uma mensagem para homens semi-selvagens, homens que, se ele fosse falar de uma maneira muito amorosa, eles não conseguiriam compreender. Por isso que nós sabemos, os 10 mandamentos é uma lei divina. Não vamos dizer que veio por Deus, mas que veio por espíritos superiores, iluminados, e ali não tem o que se contestar. Não matar, não roubar, não adulterar, não desejar os bens do vizinho, não desejar a mulher do vizinho, isso tudo não tem o que questionar. Mas o que Moisés faz? Moisés, ele amplia essa lei como se fosse uma lei de Deus para os homens daquela época semi-selvagens, para que ele tivesse condições de segurar aquele pessoal. Moisés, afinal, consegue libertar da escravidão do Egito 400 anos de escravidão, traz aquele povo para a terra prometida, mas eram milhares de pessoas que ele precisava conduzir, milhares de pessoas semi-selvagens, imperfeitas, com suas dificuldades, com as suas revoltas. Eles estavam sempre revoltados contra Moisés. Toda hora eles iam fazer queixa, reclamando que estava faltando isso, que estava faltando aquilo. Então, o que Moisés faz? Cria uma série de normas rigorosas para poder segurar aquele povo que ele estava conduzindo, 40 anos no deserto. E ele, podemos dizer, o que mais aqui? Então, o que o espírito israelita vem dizendo? Era um povo que eles achavam que era necessário ainda holocaustos, oferendas, que não era certo perdoar o inimigo. É tanto que o pai Abraão, que é o patriarca do povo hebreu, ele ia o quê? Oferecer em holocausto o seu próprio filho, Zaqueu, e naquele momento que ele vai oferecer o filho em holocausto, achando que Deus queria isso, aparece um cordeiro e ele oferece então em holocausto o cordeiro. É isso que esse benfeitor vem dizendo, até quando ele diz que não precisasse perdoar um inimigo. E aí, Roberto, continua até o restinho do parágrafo para que a gente possa... Fechar o nosso tempo, né? Fechar aqui. Isso aí é como didática também, para vocês que estão nos acompanhando. Quando é muito extenso o texto, embora seja produtivo,
mas sobre o aspecto, sobretudo quem tem crianças em casa, né, Leila? Manter muito tempo, tem que ser uma literatura não fica difícil. mais... E por outro lado, os espíritos que nos assistem, os nossos números tutelares, familiares, eles não são assim tão especiosos, né? Eles não fazem questão de que nós dediquemos muito tempo, porque tem a ciência, né, do nosso compromisso também e outras demandas. Mas continuando aqui, só para fechar, ele diz assim: notável do ponto de vista da matéria e mesmo das artes e das ciências, a inteligência deles, referindo-se ainda àquele povo, né, muito atrasada se achava em moralidade, e não se houvera convertido sob o império de uma religião inteiramente espiritual. Então a religião deles era muito voltada para os processos de trocas com as divindades, né? Ainda uma mescla do paganismo, os resquícios, né, de que eles estavam se alijando. Eram aquelas escamas das quais eles deveriam se desligar. Então, a religião deles era ainda muito voltada para a materialidade pouco espiritual. Era-lhes necessária uma representação semimaterial, quer dizer, uma mescla dos dois, né? Materialidade e espiritualidade, no qual a que apresentava então a religião hebraica. Os holocaustos lhes falavam aos sentidos do mesmo passo que a ideia de Deus lhes falava ao espírito. Então era assim, olha, o que eu posso entender, ver, sentir, medir, então isso aí é a minha religião material. E aquilo que eu não entendo, que eu não alcanço e que são, entre aspas, chamados mistérios, então isso daí é a parte que tocava a Deus, né, Leila? Exatamente, mas passado, como eu disse, mais de 3.500 anos, nós, humanidade, ainda percebemos muito isso. O espírita, ele já procura se libertar disso, apesar de que mesmo muitos espíritas e simpatizantes ainda têm uma certa necessidade do exterior, de algo mais concreto. Apesar do espiritismo, conforme Jesus disse, haverá Deus, haverá momento que adoraremos a Deus em espírito e verdade. Então não precisamos, o espírita não precisa mais de nenhum ritual, de vestimentas, de palavras decoradas, palavras cabalísticas, nada disso. Mas o que o espírito vem dizendo aqui? Essa necessidade ainda desses holocaustos falavam muito aos sentidos, mas infelizmente hoje nós ainda presenciamos isso em vários lugares do mundo. Inclusive no Brasil, muitos irmãos de outras crenças têm ainda essa necessidade dos holocaustos, das oferendas, desse culto exterior, das vestimentas, mas estamos, logicamente, cada um de nós, num processo de aprendizado. Estamos vindo de crenças milenares, não sabemos quais foram as nossas crenças passadas. Podemos ter reencarnado, por exemplo, na Índia, que existe mais de 15 mil deuses, milhões e tantos mil deuses lá, na China. Enfim, então nós trazemos crenças do nosso passado, muitas das vezes um passado que ainda é muito presente, mas à medida que formos percebendo que o importante é essa ligação direta com Deus. Logicamente que temos os nossos anjos guardiães, temos os nossos amigos espirituais, mas eles são intermediários. Não há necessidade, como havia naquela época, de uma forma muito presente, mas que ainda há, desses holocaustos, para que Deus possa, essa necessidade para que Deus possa nos ouvir. Não, Deus está em toda parte, Ele está dentro de nós, Ele está fora de nós, nós estamos mergulhados nesse fluido divino. Então, Leila, é correto. É só para fazer o fechamento, já que o título das instruções é a Nova Era.
Então, aqueles hábitos antigos, eles não têm mais sentido, não têm razão de ser, porque nós estamos agora vivendo a chamada Era do Espírito, que é a nova era, e que, aliás, foi apontada lá por Kardec no capítulo 14 do livro A Gênese, conforme pode se inferir. Então, e Jesus tinha muito antes, lá na época do seu ainda ministério, falado sobre os chamados sinais dos tempos. Os sinais dos tempos agora para nós é essa nova era. Com certeza. Aproveitar, mandar um abraço para o Arnaldo, para Maria Dolores, para a Eudócia. Mais alguém que esteja aí para a gente mandar um abraço? Lá de cima já falei todo mundo, eu digo lá de baixo. Então, agora, meus queridos amigos, nós vamos fazer a nossa vibração, a nossa prece. Vamos pedir pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos, por toda a humanidade. Porque o Evangelho no Lar, ele também tem esse propósito. Pedirmos pela paz no nosso planeta, pedirmos pela cura espiritual do nosso planeta. Espero que todos já tenham colocado aí seus copinhos de água, suas garrafas de água. Quem desejar colocar suas medicações, mentalizar agora seus companheiros de jornada. E nós vamos
Brasil, visualizarmos agora a nossa pátria resplandecente, aonde a segurança, a paz, o respeito, a honestidade se fazem presente em todos os recantos do nosso Brasil, a pátria do Cruzeiro. E contando com Ismael e com todos esses abnegados trabalhadores do bem, nós pedimos, ó Ismael, toca os corações de todos aqueles que estão à frente dos destinos da nossa nação. Todos os poderes, executivo, legislativo, judiciário, todos aqueles que têm cargos relevantes e que podem contribuir com o nosso Brasil, para que eles possam lembrar o compromisso espiritual assumido em benefício de todo o povo brasileiro. Ó Ismael, toca esses corações para que eles possam se quedar diante do amor de Deus, para que a nossa nação possa cumprir o que Jesus espera de nós, sermos o coração do mundo e a pátria do Evangelho. E esses trabalhadores do bem vão envolvendo todos os estados, todas as cidades, bairros, ruas, vão adentrando em todos os lares. E o nosso Brasil resplandece, o Cruzeiro do Sul resplandece através do amor de Jesus. E nós vamos vibrando muito amor, muita paz para todos esses irmãos agora enfermos. E os benfeitores amigos vão manipulando o nosso magnetismo e transformando em medicações que possam contribuir em benefício de cada irmão que agora encontra-se padecendo de enfermidades do corpo ou da alma. Milhões agora no nosso planeta padecem de enfermidades da alma, da mente, do emocional, do espiritual. Outros padecem de enfermidades físicas e as nossas vibrações se transformam em gotículas curativas. Neste momento, equipes espirituais vão trabalhando, molécula a molécula, curando a esses irmãos e vão transformando as águas, as medicações, o soro, o oxigênio, as aparelhagens cirúrgicas, transformando, potencializando os efeitos de cura dos respiradores e, ao mesmo tempo que potencializam os efeitos de cura, retiram todos os efeitos adversos. Vão magnetizando também as alimentações e, dessa forma, a cura vai se fazendo presente. E essas equipes trabalham em nome do Cristo, enquanto nós dirigimos os nossos pensamentos aos nossos lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalho, ambientes de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil,
mais intolerante. E enquanto os benfeitores amigos vão acompanhando os nossos pensamentos e vão agora trabalhando em benefício de cada um que nos vem à nossa mente. E enquanto os benfeitores amigos vão dando continuidade a esse atendimento, nós vamos agora abrindo os nossos corações para receber o passe magnético espiritual oferecido pelos benfeitores que agora encontram-se em nossos lares. Vão magnetizando as águas e vão impondo suas mãos amorosas sobre nós. E nós vamos sentindo essa chuva de bênçãos suavemente penetrando através do centro coronário, suavemente envolvendo o centro frontal, o laríngeo, o cardíaco, o gástrico, o esplênico genésico e todos os demais centros, até o centro plantar. Essa energia de cura vai trabalhando o corpo perispiritual e se expande para o corpo físico, envolvendo molécula a molécula, célula a célula, órgão a órgão, purificando o sangue, trabalhando os músculos, os ossos, todo o nosso sistema. E essa energia vai se expandindo além do corpo físico, criando em torno de nós uma barreira de proteção, de saúde e de paz. Sintamos agora o amor de Jesus operando em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus,
por tudo que nos foi oferecido e com gratidão em nossos corações a cada emissário do bem que nos assistiu em nome do Cristo. Nós vamos agradecendo a Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, por essa oportunidade de realizarmos esse Evangelho no nosso lar. E te pedimos, Senhor, permita que possamos estar novamente no próximo domingo, reunidos em Teu nome. Vamos abrindo suavemente os nossos olhos, vamos nos situando novamente em nossos lares e agradecendo a todos esses emissários do bem, aos nossos protetores individuais que estão sempre conosco, nos orientando, nos dirigindo e desejando um domingo de muita paz, de muita proteção, de muita harmonia. Nós convidamos a todos amanhã, às 10 horas, para o nosso Café com o Evangelho. Teremos um convidado muito especial no nosso café e convidamos a todos também para que amanhã, às 8 horas da noite, também assistam a nossa palestra. Ao final também teremos a nossa vibração, a irradiação, o passe espiritual à distância. E nós fizemos uma proposta, um desafio a todos vocês e eu espero que esse desafio possa ser concretizado, atingirmos 100 inscritos nos nossos canais até o final do domingo, que é hoje. Nós já estamos com 84 inscritos, eu acho, e vocês agora têm um desafio até o final do domingo de convidarem outros para se inscreverem no nosso canal. Compartilhem essa luz, para que essa luz não se perca, para que possa consolar outros corações e auxiliar, permitir até que outros irmãos que neste momento encontram-se desconsolados, desorientados, possam se fortalecer. Os nossos canais do YouTube é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, e o nosso canal do Telegram é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Mas o desafio para os 100 inscritos é para o nosso canal do YouTube. Vocês têm até o final do dia para que o nosso canal chegue até os 100 inscritos. Então, o desafio está lançado e nós vamos fazer um vídeo especial quando nós atingirmos os 100 inscritos. Eu espero que até o final do dia esse desafio esteja sendo cumprido. Bom, um beijo, um bom dia para todos, saúde, paz e até amanhã às 10 da manhã. Um bom domingo a todos, né? Persistamos na paz do Cristo, tão necessária para que preservemos o fim da nossa saúde física e mental. Até a próxima semana, se assim Deus o permitir. Aí Ele há de permitir, sim. Tchau.